Seja muito bem-vindo ao Destilado Literário. Nesta playlist, vamos explorar a riqueza dos livros clássicos, cujas obras marcaram gerações e continuarão a influenciar. Cada título será uma oportunidade para mergulhar em narrativas atemporais, personagens inesquecíveis e reflexões profundas. Seja você um leitor experiente ou alguém que deseja se aventurar no universo dos clássicos, essa playlist será um convite para ampliar horizontes. Vamos dar início ao destilado de hoje. Capitães da Areia, de Jorge Amado. Imagina só, a gente tá em Salvador, lá nos anos 30, logo depois da instauração do Estado Novo, uma época bem tensa no Brasil. E o Jorge Amado, com aquela escrita dele cheia de vida, vai e publica um livro que causa um estrondo. Para você ter uma ideia, a primeira edição foi até apreendida e queimada em praça pública, de tão forte que era. Mas depois, em 40, ele volta com tudo e o livro marca a literatura brasileira, ganhando o mundo com várias edições e adaptações para rádio, teatro e cinema. E do que ele fala? Da vida de meninos abandonados, que vivem nas ruas de Salvador. Mas não é uma descrição fria. O Jorge Amado escreve com uma beleza, uma dramaticidade e um lirismo que te pega lá no fundo. O núcleo da história gira em torno desse grupo, que ficou conhecido como os Capitães da Areia. Eles moram num trapiche abandonado e sobrevivem de pequenos furtos pela cidade. Tem o Pedro Bala, que é o líder, um moleque esperto e com uma certa rebeldia no sangue, filho de um grevista. Ele meio que carrega o peso de ser o chefe e tenta proteger a galera. Aí tem uma figura muito interessante, o professor. Ele é o intelectual do grupo, aprendeu a ler sozinho com livros que ele furta, mas nunca vende. Ele empilha os livros no trapiche e à noite conta histórias para os outros meninos, transportando eles para mundos de aventura e heroísmo. O professor é tão importante que o Pedro Bala muitas vezes consulta ele para planejar os negócios. E olha só que curioso, mais tarde a gente descobre que esse menino vai se tornar um pintor famoso e retratar a vida deles. Tem também o gato, que é mais elegante e malandro. Ele tem uma lábia danada e até se mete em golpes maiores depois. O Sem Pernas é um personagem cheio de rancor, por causa das dificuldades que passou. Ele usa a deficiência física dele para se infiltrar em casas e depois roubar. Mas em certo momento, ele é acolhido por um casal de classe alta, Raul e Dona Esther, e essa experiência mexe muito com ele, mostrando um outro lado da vida. O João Grande é um negro forte e leal ao grupo. O Pirulito é mais religioso e tem um certo medo do inferno. E o Volta Seca, que no começo é um menino mais quieto, mas que depois se transforma num cangaceiro temido, mostrando uma trajetória bem impactante. O livro aborda vários temas importantes. Um deles é a pobreza e o abandono infantil. A gente vê a dureza da vida nas ruas, a falta de oportunidades e como esses meninos são marginalizados pela sociedade. Mas ao mesmo tempo, o livro mostra a resiliência deles, a forma como eles criam laços de solidariedade uns com os outros para sobreviver. Essa união é a força dos Capitães da Areia. Um evento marcante é a chegada da Dora no grupo. Ela é uma menina que traz um elemento diferente para o trapiche, criando laços afetivos com os meninos, especialmente com Pedro Bala. A relação dela com o grupo é quase maternal em alguns momentos. Só que a vida dela é tragicamente interrompida quando ela adoece e vai para um orfanato, onde as condições são péssimas, e acaba morrendo. A morte da Dora é um golpe muito duro para todos, principalmente para o Pedro Bala e o professor. O livro também faz uma crítica forte às instituições sociais da época. A gente vê a polícia sendo ineficiente e mais preocupada em justificar sua atuação do que em resolver o problema dos menores abandonados. O juiz de menores e o chefe de polícia trocam acusações sobre quem é o responsável pela situação. E a descrição do reformatório é terrível, um lugar de maus tratos e violência, onde as crianças são tratadas como feras em vez de serem ressocializadas. A carta da mãe do Alonso e a do padre José Pedro denunciam as atrocidades que acontecem lá dentro. O próprio diretor do reformatório tenta defender a instituição, mas a verdade que emerge das outras cartas é chocante. A ida da Dora para o orfanato também expõe as condições precárias e a falta de cuidado com as crianças. No final, a gente vê os caminhos que alguns desses meninos tomam. O professor consegue realizar o sonho de ser pintor e usar a arte para contar a história deles. O Volta Seca, por outro lado, envereda para o cangaço, influenciado pela figura de Lampião, mostrando como a violência pode ser uma consequência da vida marginalizada que ele levou. O Pedro Bala se envolve com as lutas dos trabalhadores portuários, seguindo um pouco os passos do pai. O livro não dá um final feliz no sentido tradicional, mas mostra que, apesar de tudo, esses meninos marcaram a história daquela cidade e cada um, à sua maneira, buscou um caminho. A mensagem central de Capitães da Areia é essa:
mostrar a humanidade desses meninos de rua, que apesar de viverem à margem da sociedade e muitas vezes praticarem pequenos crimes para sobreviver, têm seus sonhos, seus afetos e sua própria ética. O Jorge Amado nos faz enxergar a complexidade dessas vidas e questionar as injustiças sociais que os colocam nessa situação. É um livro que te faz pensar sobre a infância perdida, a falta de oportunidades e a força da união em meio à adversidade. É uma história forte, emocionante e que continua muito relevante até hoje. Espero que você se aventure pelas páginas assim como os Capitães da Areia pelas ruas de Salvador. Que essa leitura te traga a mesma intensidade e descobertas que eles encontravam em cada esquina. Boa leitura!